Boa noite a todo mundo que está iniciando junto com a gente agora em mais um Café com Artista. A gente já está na quarta edição desse projeto e esse encontro, né, que de alguma maneira faz com que a gente se conecte com pessoas que são tão queridas a nós dentro do cenário artístico. A gente vai ter hoje o privilégio de estar compartilhando esse diálogo junto com a Marisa Mocasio e o fotógrafo Otávio Cardoso, que está aqui com a gente na exposição Diálogos no Silêncio. O Café com Artista ele tem essa proposta de estar sempre criando um diálogo com o artista que está dentro do projeto, né, expositivo, e esse artista a gente coloca ele à vontade para escolher alguém que possa estar construindo esse diálogo e que de alguma maneira acompanhou o trabalho dele ao longo da sua trajetória. Então, por isso, essa noite a gente vai ter esses dois convidados, a gente vai chamá-los. Desde já a gente quer agradecer muito pela presença de vocês e pela presença de todos aqueles que vão estar junto com a gente essa noite. Marisa, Otávio Cardoso, muito obrigada por estar aqui com a gente e eu acredito que vai ser um encontro maravilhoso também para o candeeiro e para as pessoas que estão aqui conectadas. Só para dizer que é um prazer estar aqui participando desse projeto, ainda mais com essas pessoas. Eu também quero falar. Acho ótimo estar nessa luz de candeeiro, né? Junto com o Otávio, junto com o Natan, junto com a Eude, que são realmente pessoas muitíssimo queridas e pessoas que eu acredito muito no trabalho. Muito obrigada, gente. A gente agradece bastante de coração. Esses encontros já se deram antes mesmo dessa live, que já foram grandes prazeres que a gente teve em micromomentos. Mas a gente vai iniciar apresentando um pouco formalmente, né? Mas depois a gente vai abrir para os diálogos para apresentações mais livres desses dois queridos que vão estar aqui com a gente. Primeiramente, a mini bio do Otávio Cardoso. O Otávio Cardoso é um fotógrafo paraense, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pará. Ele começa a fotografar em 1984 na Fotoativa, onde sempre esteve ligado, tendo sido seu presidente de 2000 a 2007. De 85 a 86, ele trabalhou no jornal O Liberal. Em 1987, no estúdio de Luiz Braga. Em 1990, fundou, juntamente com Miguel Scaoca, Patrick Pardini e Ana Catarina Brito, a Camaracó Fotografias, onde ficou até 94. De 1990 a 95, trabalhou como cinegrafista e diretor de fotografia na D Campos Produções e no projeto Academia Amazônia da UFPA. Desde 1988, ele vem desenvolvendo trabalhos de documentação, publicidade e projetos pessoais. Atualmente é editor de fotografia do Jornal Diário do Pará. Seja muito bem-vindo, Otávio Cardoso. E a gente vai agora falar um pouquinho, né, dessa mini bio, que é gigante, na verdade, por toda a experiência e contribuição no cenário artístico e cultural aqui de Belém e também do Brasil. A Marisa Mocasio é doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em História da Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi pesquisadora do Sistema Integrado de Museus e Memoriais do SINSECULT Pará, diretora do Espaço Cultural Casa das 11 Janelas, da SECULT, exerceu a coordenadoria adjunta do mestrado em Comunicação, Linguagem e Cultura da Universidade da Amazônia, foi professora titular pós-estrito sensu da mesma universidade, um mestrado e doutorado em Comunicação, Linguagem e Cultura, e do curso de Artes Visuais e Tecnologia da Imagem e o de Moda. Foi professora visitante do programa de pós-graduação em artes, de mestrado e doutorado, né, no Instituto de Ciência das Artes da Universidade Federal do Pará. Tem experiência na área de artes visuais, com ênfase em História da Arte, atuando principalmente nos seguintes temas: Circuito de Arte, História e Crítica da Arte, Exposição e Curadoria. Seja muito bem-vinda, Marisa. E agora a gente vai para as informalidades desses diálogos. E o interessante é que, apesar desse currículo, né, que a gente acaba direcionando para introduzir os profissionais que têm vindo aqui com a gente, é claro que ele não corresponde também à amplitude dessas experiências, né, que cada um também tem. É por isso que eu queria que vocês
se sentisse à vontade em comentar e também, de alguma maneira, trazer um pouco dessas outras experiências que têm contribuído para o exercício de vocês enquanto fotógrafo, enquanto curador, enquanto profissionais desse mercado da arte. E, assim, quando tu falaste, né, todo o currículo, e a gente até já conversou também, o Otávio é muito plural, na verdade, ele são muitas coisas, né, que ele faz, né, desde ter uma agência, ter um estúdio, de trabalhar como editor, né, de fotografia, de jornal, quer dizer, é um outro tipo de trabalho. E um que me encanta, né, que eu fico logo curiosa para saber, quando tu falaste, né, na parte, né, do Otávio, diretor de fotografia, né, ligado, eu me lembrei assim também que ano passado eu participei, né, foi de uma entrevista que era junto com a Jorane, o Otávio, né, o Marcelo, né, Marcelo não, como é, o que estava junto com você, Ledes, Marcelo Ledes. Leles, isso, Marcelo Leles. Então, aí falaram sobre a fotografia estilo, né, que é uma fotografia especial para cinema, e até a Jorane falou que ela fazia questão, né, de ter o fotógrafo de estilo, que é o fotógrafo que faz as fotografias que são ou de bastidores ou que vão para publicidade. Aí eu gostaria de saber um pouco, né, dessa fotografia também, que o Otávio, né, trabalhou. Não sei se ele gosta de fazer esse tipo de trabalho. Eu queria que tu falasses um pouco, Otávio, desse trabalho. É. Bom, eu acho que o cinema em si ele já faz parte da formação como fotógrafo, né? Quer dizer, desde novo eu curti cinema, fui a cinema, né? Desde criança você assiste, bom, eu assisti muito filme, né? Então o fascínio pelo cinema sempre existiu. E aí, a partir do momento que eu tive a chance de fazer o estilo do filme, era a chance de você estar, digamos, no set de filmagem, né? Que é no coração do fazer do cinema, né? E sempre foi muito rico essa experiência, né? Porque você vê o diretor de fotografia, quando o cara é bom, construindo toda aquela luz, todo aquele enquadramento, toda aquela concepção do que seja a imagem daquilo, é uma experiência muito rica. Então, mesmo o fotógrafo de estilo sendo um participante muito, digamos, na retaguarda, né? Você fica muito mais observando do que atuando na concepção e na criação daquele produto, que é o filme. Você ali está diretamente ligado na estruturação, na criação daquela imagem, né? Então você está o tempo todo prestando atenção em como aquilo é construído. E quando você tem um diretor de fotografia, com a oportunidade que eu tive, né, de fazer, por exemplo, de estar do lado do Farcas, né, ou estar do lado do Teigido, pô, isso é uma experiência incrível, né? Então, apesar de ser uma experiência, o fotógrafo de estilo, ser pouco, digamos, atuante no processo de criação do filme, é muito rico para quem observa, né? E, Otávio, tu achas que, de alguma forma, esse teu contato, né, mais próximo, né, do cinema, essa questão da ficção, ele vai te ajudar a montar as tuas narrativas próprias, né, fotográficas? Acho que, como fotografia é uma coisa muito, muito intuitiva, né? A gente fotografa, eu acho que o ato de fotografar é um momento de muita intuição, né? O que determina você escolher um ou outro ângulo, o que determina você apertar no botão num momento ou no outro, né? Então, eu acho que toda a nossa formação de vida,
toda a formação visual ela vai sendo construída desde a infância, né? Então, eu atribuo a tudo que eu vi a minha formação como fotógrafo. E, no meio disso, obviamente, se inclui o cinema, né? Mas, junto com isso, a publicidade, por exemplo, né? Eu sou muito contente com a minha improvisada formação de fotógrafo, né? Então, eu nunca tive uma formação acadêmica como fotógrafo, exatamente, né? Eu comecei fazendo fotoativa, que é uma formação, pelo menos naquele início, que é muito mais provocativa e o seu acúmulo de conhecimento vai se dando aos poucos a partir das suas experiências, que a fotoativa e o Miguel sempre provocaram, né? E a partir daí eu me envolvi com fotojornalismo, né? Eu trabalhei no Liberal. Em seguida, eu fui trabalhar com o Luiz Braga em estúdio, em publicidade, né? Que é um exercício, o exercício de estúdio e de luz artificial, que o cinema tem também. Ele te dá, eu acho que muitas referências para quando você fotografa com a luz natural e com a cena de rua, né? O tempo que eu passei fazendo publicidade, tanto com o Luiz e depois sozinho na minha vida, e depois junto com a Valda, né, esse exercício de fotografar construindo, apesar de meu trabalho ser pouco construído, de ser muito mais de rua, mas toda essa formação de observar a luz, de montar luz dentro de estúdio, de ver os outros criando luz, eu não tenho dúvida que isso me ajuda nas minhas narrativas e no meu trabalho. É interessante, Otávio, que você fala da questão da relação da fotoativa e quanto isso também foi se construindo ao longo do teu percurso, né, na fotografia. E eu enxergo muito assim a questão desse olhar didático também, porque você a gente teve uma experiência de trabalho, né, naquele projeto do Marajó, no Minha Ilha, e ali eu pude ver o quanto você tem essa questão de ter um cuidado nessa relação com o outro e também na didática que você vai assumindo para criar esse diálogo entre a sua obra ou dentro de alguma relação de oficinas ou curso que você faz. Então, você acredita que isso também, de alguma forma, contribuiu para que o Otávio Cardoso não ficasse a questão só da produção fotográfica, mas também de perceber de como é que essa produção fotográfica poderia estar tocando outros caminhos que não seja somente a imagem, mas esse diálogo com a imagem a partir da tua mediação. Esse trabalho do Marajó é uma experiência muito, muito prazerosa para mim, né, que tu participaste. Né? Ele é fruto de uma bolsa do prêmio Marcos Ferrer, que me deu a chance de desenvolver coisas que iam muito além do fazer fotografia, né? Quer dizer, eu sempre tive a vontade, e sempre fiz isso informalmente, independente dessa bolsa, sempre documentei e fotografei o Marajó, e principalmente esse personagem muito rico que é o vaqueiro, né? Quando eu fui para esse projeto, existia uma exigência de você fazer uma atividade educativa. E apesar de eu vir de uma experiência de fotoativa que sempre teve essa relação, essa possibilidade de você, a partir de um trabalho de fotógrafo muito focado no Marajó, no vaqueiro, isso se desdobrar em ações educativas que foram feitas em 2 escolas, no caso, uma lá no Marajó, em Cachoeira do Arari, e outra aqui em Coraci, né, com a ajuda óbvia dos arte educadores, ela me trouxe um retorno que eu não esperava, que eu não imaginava, né? A experiência de ver as crianças lidando com aquele material de uma maneira tão lúdica e tão participativa, te faz acreditar que o processo de educação
ele é muito mais amplo do que normalmente você vê na escola tradicional. E como ele pode ser mais rico, né? E como toda essa relação de educação com arte é muito rica, né? Então, é uma coisa que é difícil de quantificar, que é difícil de explicar, talvez por isso as pessoas não consigam entender. Mas quando você vê uma experiência dessa, quando você vê um grupo de crianças interagindo de uma maneira tão, eu diria, participativa, tão prazerosa, tão lúdica, fica muito claro que o processo de educação pode ser muito mais interessante, muito mais atrativo, né? E isso foi um prazer assim que me convenceu de que realmente todos os projetos que são feitos a partir de verbas públicas deveriam ter essa obrigação de alguma maneira, interagir com a educação. Isso, de alguma forma, também, né, acho que a Eude, né, foi uma das responsáveis, né, por esse trabalho também educativo que Nesse aconteceu. projeto do Marajó, ela, a Janice... Isso, imaginei que era a Janice também, que eu lembro. Foi. Não E, sei se a gente... obviamente, sempre que eu fizer um outro, eu vou ter que chamá-la, né? Fiquei mal acostumado. A Eude também tem a Eude Janice tem uma experiência assim enorme nesse processo, né? E eu acho fundamental, né? Em vários momentos, nos museus, em tudo. Esse fator é importante também, né? Bastante. Aí eu queria saber um pouco, acho que porque a gente vai falar, né, das notícias nem sempre felizes, porque é justamente a obra que está na exposição, mas acho que antes, né, Eude, da gente falar nesse processo, nessa série, né, acho que a gente poderia falar de uma exposição que, de certa forma, ela vem de um outro momento, né, que é a exposição Silêncio, mas é, na verdade, a série Lugares Imaginários, né? Que eu acho que é uma forma, né, de trabalho, que até quando eu falei contigo sobre a questão do cinema, dos processos de narrativas, as imagens que tu trabalhas, na verdade, ela é mais subjetiva, mais intimista, né? E tu tens duas coisas aí. Uma é trabalhar dessa forma, né? De uma forma muito mais dentro dessa subjetividade, vendo uma paisagem com esse olhar muito de dentro. E também o processo técnico que ela traz, né? Que é o uso de filtros, né? Eu acho que que dá a questão de ter feito à noite, de escolher um determinado horário para fazer essas fotos e obter esses resultados, né, quase monocromáticos, que azuis ou então laranjas, vermelhos, né? Aí eu gostaria um pouco que tu falasses, né, dessa relação mais intimista com essa narrativa, né, com esse processo fotográfico e também a técnica dele. Bom, eu acho que essa série Lugares Imaginários, ela é um pouco consequência, ela veio um pouco da minha prática com a fotografia digital, né? Eu antes fiz muito preto e branco, né? E o colorido era praticamente usado para fazer documentação, para fazer trabalhos profissionais. Todo o meu trabalho, digamos, de narrativa pessoal era em preto e branco. Quando o digital se tornou imperativo no dia a dia da minha profissão, eu comecei a fotografar muito pouco em preto e branco, né? Eu não sei, da feita que eu faço a foto, eu tenho dificuldade de tirar a cor. Obviamente que em qualquer programa, mais banal que seja, você pode tirar a cor e transformar uma foto cor em preto e branco. Mas no meu processo, eu preciso estar pensando em preto e branco para fazer em preto e branco. Então, só muito depois eu descobri, eu não sei se na máquina na época eu nem podia,
em transformar o meu visor, meu display em preto e branco. Quando eu quero fotografar em preto e branco, eu tenho que tirar a cor do meu display e trabalhar assim. Então, a partir do momento que eu estava diretamente fazendo foto digital, eu tenho que encontrar uma maneira de fotografar as coisas que me interessam, que me dão prazer. Mas, assim, só resumindo, a passagem do analógico para o digital me obrigou a fotografar mais em cor no dia a dia. E eu fiquei procurando uma maneira de continuar fazendo coisas que, na verdade, me davam prazer, me interessavam, com a foto colorida, de maneira menos objetiva do que eu fazia com a documentação, com o trabalho. O interessante também desse trabalho foi um dos encontros que vocês tiveram também, né? A partir dele, né, Marisa? E foi, na verdade, para a curadoria de silêncio, né, que foi lá na Câmara Có. Então, aí eu fui muito no estúdio, a gente conversava bastante, e até as decisões dele depois de usar algumas imagens em vídeo, que é bem interessante, partindo da própria fotografia, né? E ele sentia nessas imagens digitais que elas talvez ficassem melhor numa tela, né, do que no papel. Isso também foi, acho que, um dado bem interessante, né, que ele depois optou por mostrar algumas dessas imagens, né, no vídeo. Essa série, acho que ela também tem muito de silêncio, de uma certa solidão. As cores dela também, né, Marisa? Traz essa quase que uma sensação também de uma angústia, né? Uma solitude mesmo. Uma solitude, uma coisa. Não sei se triste. Essa cadeira, eu acho ela linda, essa foto. Ela é muito solitária, né? Dentro dessa paisagem, ela sozinha olhando, né, para a própria paisagem, dentro da paisagem. Então, e esses tons, com certeza, te dá essa solitude. Né? E é bonito porque, assim, que acho que ele vai falar, né, não só dessa questão que a gente está comentando, né, essa coisa mais intimista, mas também do processo técnico, que eu acho que é interessante, né? Como ele decide, né, fazer utilizando os filtros, fazendo uma distorção do colorido. Eu posso ir falando desse processo, como eu cheguei nos Lugares Imaginários, e principalmente como eu passei pro Notícia Nem Sempre Felizes, né? Uhum. Certo? Certo. Então, assim, eu acho que, no fundo, o Lugares Imaginários, eu faço mais ou menos o que eu fazia no preto e branco, que é a criação de um lugar idealizado, protegido, confortável, sei lá, seguro, talvez, né? É uma construção de uma outra lugar, de uma outra dimensão, onde eu me sinto protegido, arrumado. Esse mundo está todo, digamos, buscando uma harmonia, buscando um silêncio, buscando uma proteção em um lugar ideal, né? Só que com a cor, né? E acho que eu consegui encontrar uma maneira de usar a cor de uma maneira um pouco mais subjetiva. Não que outros fotógrafos não consigam fazer, né? Mas essa foi a maneira que eu encontrei de trabalhar a cor a partir da alteração do filtro da câmera e da escolha do horário de fotografar, né? Que acabou funcionando melhor com a questão de uma certa escuridão, de uma certa horário que criava talvez um pouco mais de mistério e clima para o que eu queria, né? Então isso foi também uma pesquisa de experimentação, né? Coincidentemente uma outra bolsa do IAP, né?
que é uma coisa também que me ajudou muito no meu processo de criação, né? Essas bolsas. Então, eu acho que aí foi assim que eu cheguei, digamos, na construção dos lugares imaginários. Agora é interessante porque mesmo ele migrando para a questão do digital, né, nessa experiência, ele vai se utilizando também de alguns mecanismos ainda analógicos, né, manuais, o filtro, verificar as possibilidades, o tempo, né, a relação com a natureza do lugar para saber como essa zona cromática iria dialogar com aquilo que ele iria produzir enquanto imagem. Então, é quase que... Engraçado também a passagem, né, da cor, ela não é uma passagem para o colorido, né, já direto, vamos dizer assim. É uma única cor. Ou uma variada. Uma variada. Se fale, Natan. Não, e também optar por fazer essa captação, ou esse efeito na captação, e não levar para a pós-edição, que seria possível também com a possibilidade do digital, fazer isso na pós-edição. Ele não, ele opta por adquirir essa cor na captação da imagem, né? Na hora de fazer. Isso, uma escolha de hora, né? Mesmo que depois utilize filtros, mas não é algo que também a própria técnica, as escolhas de como fazer. A do equipamento e o horário específico para obter essa tonalidade cromática que ele consegue, né? O Flussen fala sobre essa possibilidade da gente dominar o equipamento, até que ponto a gente consegue dominar o equipamento para não se tornar uma coisa tão técnica, né? Saber essas possibilidades que são possíveis dentro do equipamento. E assim eu fui desenvolvendo, experimentando o ISO, experimentando hora, subexpondo, né? E experimentando os filtros, tanto para um lado, para o azul, quanto para o oposto, que seria quase que uma laranja amarelado, amarelo-laranja, né? Mas aí eu cheguei principalmente nesse azul, que me agrada muito, né? Agora, voltando àquela observação da Marise, falando das coisas diferentes, eu, apesar de ser um cara metódico, eu acho que eu não sou uma pessoa que curta a rotina, e eu acho que eu dou umas viradas de chave de vez em quando, aí eu parto para outra coisa completamente diferente, assim, com muita tranquilidade, digamos, sem me arrepender, diria. E a partir desse momento, eu comecei a pensar muito sobre coisas que me incomodavam muito no dia a dia, na minha vida, na cidade, ou na questão na nossa região, que eu acho que a gente vive numa região muito limítrofe dessa dicotomia entre industrialização e esse mundo rural mais ligado à natureza, né? Então, a gente vive aqui numa zona de choque, realmente, né? Então, muitas questões que me incomodavam, e eu queria falar sobre isso. E, então, eu fui buscar uma maneira de fazer isso, que, obviamente, não podia ser da mesma maneira que eu tratei esse tema aí dos lugares imaginários, né? Então, eu, talvez por uma formação também de jornalista, parti para um trabalho muito objetivo, que era fotografar as coisas de frente, diretamente, os assuntos que estavam, digamos, saltando aos meus olhos, né? E em face desse conflito e desse contraste tão grande, eu achava que eu tinha que relacionar essas imagens, né? E isso, obviamente, pode ser feito com uma imagem do lado da outra, um díptico, um tríptico, sei lá o quê. Mas eu acho que a linguagem fotográfica, ela permite muitas nuances, né? E eu tentei, então, introduzir uma imagem dentro da outra. E isso acabou sendo também muito, muito instigante, muito, muito legal, porque nesse exercício,
Bom, primeiro eu pensei em levar imagens para um determinado lugar e fotografar essa imagem inserida dentro de uma outra realidade. Tu estás falando de notícias nem sempre felizes, né? De como eu passei desse clima aí mais idílico para uma abordagem muito mais direta e que foi feita no Notícias, né? Isso. Então, eu acho que esse meu exercício de encontrar a maneira de abordar o assunto talvez até tenha, não sei se uma origem... na verdade, está no meio do jornalismo, com essa própria concepção de imagem que vem mais da publicidade, né? de construir a imagem, do próprio cinema que constrói as coisas. Então, só volta para a imagem anterior, só um instantinho. Que é essa aí. Essa imagem, ela foi feita dentro do trabalho do Marajó. Né? E o Marajó é um local onde você vê esses contrastes, né? Da relação desse homem que está intimamente ligado com a natureza, mas que hoje lida com as tecnologias que são da cidade, né? Então, um homem desse lida com o Facebook, com as redes e com o celular de uma maneira mais natural do que a gente imagina, né? E essa foto, onde eu claramente estou contrapondo o cavalo com a moto, que esse cara também lida com a mesma tranquilidade, a mesma facilidade, ele sobe nesse cavalo, ele sobe nessa moto, como ele estivesse sentado no banco da casa dele, né? Mas você conseguir, numa só imagem, botar essas coisas tão cara a cara, é muito difícil, né? As coisas não se colocam na tua frente assim. Então, essa imagem que eu botei na minha exposição no final da bolsa era mais para mostrar como foi, digamos, a construção da minha ideia de juntar imagens diferentes, porque eu cheguei à conclusão de que eu não ia conseguir atingir todos os assuntos que eu queria se eu fosse ficar atrás de encontrá-los frente a frente. Eu precisava botá-los frente a frente. Né? E a minha maneira de encontrar isso foi de botar uma foto dentro da outra. Né? Que foi aí que eu parti para a fase seguinte, que são as outras fotos, efetivamente, do projeto Notícia Nem Sempre Feliz. Que é isso aí. Né? Então, o exercício de levar, eu pensei, vou carregar várias imagens, vários ícones, vários símbolos para os lugares que eu for. Mas isso se tornou inviável. Então, eu parti para um outro processo. Eu levava uma foto em branco, colocava em locais que eu achava que tinham a ver, e depois eu ia buscar a imagem que ia dialogar com essa primeira. E nesse processo, às vezes, as coisas se invertiam. Você começava a ver coisas em que eu primeiro fiz a foto de dentro para depois fazer a de fora. Então, é um processo muito interessante porque a coisa começava a se retroalimentar, né? Uma coisa alimentava a outra e você ia fazendo uma sucessão de imagens para depois tentar fazê-las dialogar. E esse diálogo, essa montagem é feita numa pós-produção, né? Uma montagem digital mesmo. E, Otávio, tem uma outra foto que é um menino, acho que subindo a escada, aí tem aquela escada rolante, né? Então, quer dizer, ali tem todo um conflito, um contraste, né? De um mesmo ato, né? Em paisagens diferentes, né? Em ambientes diferentes, né? Pois é, porque a grosso modo, esse ambiente não urbano, não industrial, ele, de maneira geral, para mim, é muito mais agradável e confortável. Né? Acho que a gente vive numa cidade, Belém é uma cidade agressiva. Né? Eu adoro Belém, mas acho que Belém está cada vez mais se tornando uma cidade complicada e agressiva. Então, de maneira geral, quando eu botava essas coisas para se confrontarem, o ambiente de fora da cidade era mais interessante, mais prazeroso, mais acolhedor.
Mas, no fundo, nós estamos já, eu me sinto, de certa maneira, refém de algumas tecnologias, né? Então, eu não queria que todo esse trabalho tivesse o tempo todo a louvar esse mundo menos urbano em detrimento da tecnologia que a gente incorpora ao dia a dia, né? Então, eu tentei encontrar algumas situações em que eu podia, ao menos, fazer um diálogo para as pessoas pensarem, também, né, esse mundo industrial tem as suas vantagens, né? Ninguém vai achar que lavar uma roupa à mão é melhor do que lavar numa máquina de lavar, né? Pois é, essa foto que tu estás falando, que eu acho interessante, é porque sempre tu estás fazendo um diálogo, vamos dizer assim, de ambientes, né? Ou ambiente rural, ou ambiente, né, integrado à natureza, ou ambiente artificial. E nessa coisa que tu estás falando, é o único que eu vi com um objeto e não com um ambiente, né? Que você tem o ambiente, sim, né, rural, o ambiente das roupas estendidas, mas você tem não a outra foto não é o ambiente, a outra foto é a máquina. Então, dentro das tuas séries, pelo menos da que eu vi, né, ela é a única que aparece não o ambiente, mas a força dessa máquina de lavar. Na passarela, esse homem, né, em vez de você ter a velocidade dos carros, você tem a velocidade do próprio homem, né, contrastando com aquela fotografia ambiente do menino no barco, que é totalmente oposta à sensação de tranquilidade, né, que ele tem, não é essa sensação de rapidez do mundo, né, urbano. Então, e depois passa para aquela imagem que é o barco, né, e o ônibus em velocidade. Né, que aí quem está em velocidade é a foto emoldurada. Né, a que vem logo depois dessa imagem. Que tu mostraste, né? Bom, eu perdi. Eu saí um instantinho, voltei, né? Perdi um pouco a tua fala. Mas só complementando a história da máquina, eu acho que, de maneira geral, hoje em dia, para mim, a cidade está perdendo de 9-1 para uma vida mais calma no interior, entendeu? Mas eu queria mostrar, de alguma maneira, que também não dá para a gente desprezar a importância da máquina na nossa vida. Então, foi aquela foto ali da máquina de lavar que eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso, né? Porque a gente pode, obviamente, num trabalho artístico, idealizar o que a gente quiser. Mas, como esse trabalho, acho que tem um pé também na realidade, né? Eu queria tocar nesse assunto, né? Então, acho que esse é um trabalho que ele é um processo, é o resultado de uma bolsa de experimentação, né? Que justamente é a riqueza de uma bolsa desse tipo, que é justamente você pesquisar, experimentar, né? Que me abre caminhos, eu acho que para eu continuar isso de várias maneiras, né? Inclusive, assim, já pegando o gancho da foto, que é a divulgação dessa live, né? Que é uma coisa já que muda um pouco desse confronto entre esses dois mundos, né? Eu acho que, de maneira geral, a minha ideia inicial foi ser objetivo, quase jornalístico, na confrontação desses assuntos. Mas, com o andar da carruagem, as últimas imagens, elas já têm um caráter um pouco mais subjetivo. Aqui, eu acho, né, Otávio, que já tem uma discussão muito, muito, muito interessante, assim, que acho que ela já tem um caráter museológico, um caráter histórico, tá? Que aqui tu trazes outras discussões juntos. Né? Primeiro, uma urna, que me parece no ambiente mais científico, tem as montras, está em exposição, mas tem um arquivo lá atrás, tem uma espécie de um mapa ali, e tem uma outra que me parece que está no MASP ou alguma coisa, né, um museu. De qualquer maneira, essa urna está fora do seu ambiente. Né?
ela não está... Pois é. Então, acho que aí traz uma outra discussão cultural importante. Fale. Eu acho assim, realmente aqui é falar da nossa formação cultural, né? Da maneira como a gente lida com essa nossa história e com a nossa cultura nesse sentido muito mais amplo, né? Então, aqui nós estamos com a mesma origem, que é a cultura marajurara, né? São duas urnas marajoaras, uma dentro de uma estrutura, digamos, ideal de exposição, que é dentro da exposição permanente do MASP. Você entra nessa exposição, essas são as primeiras peças. É lindo isso. Você entra nessa sala e um andar onde você tem diversos exemplares da cultura ocidental, assim, das mais representativas, dos livros de histórias que a gente vê, né? Tá aí nesse andar, né? Degas, Monet, Picasso, né? E aí você entra e dá de cara com uma urna marajoara, né? E essa mesma urna dentro do Museu do Marajó, lá em Cachoeira do Arari. Que o Museu do Marajó, para quem não conhece, é um museu fantástico, né? É uma concepção de museu absolutamente moderna, contemporânea, realizada lá nos anos 70 pelo Padre Galo, né? Uma visão de museologia, de museografia, não sei qual a palavra certa aí, que é incrível. A interatividade que tem dentro do museu, né? Independente da maneira mais rústica possível, né? Assim, merecia todas as estudos e preocupação de manutenção de um lugar como esse. Eu acho que a pintura ali, ela tem uma força muito grande, né, nessa questão, porque ela apresenta a origem da urna, de fato, né, a materialização da origem da urna, que é algo que, enfim, né, passou por todo um processo antropológico e até ver a possibilidade disso ser visível. Mas esse deslocamento, ele é muito... ele acaba também sendo culturalmente muito agressivo, né? Quando você trata a questão de um ritual e aí você desloca esse ritual para servir somente como uma peça que possa ser visitada, enfim, contemplada, você tira a função daquele ritual também, né, enquanto na sua cerne de origem, né, e talvez nesse sentido a pintura ela traga essa força, né, de onde é essa origem importante dela e o respeito a essa origem também. E aí, assim, nós estamos tratando do mesmo assunto também, que é a cultura marajoara, diante de situações completamente diferentes. Um museu com a estrutura do MASP e um museu como o Museu do Marajó, que está localizado em cima todo esse assunto e não dispõe de estrutura, né? Também é um confronto na maneira como você lida com cultura nesse país, né? Que é um confronto econômico, político, tudo. Por isso que eu acho que essa foto, né, quando tu estás falando da pesquisa e do desdobramento, porque as outras imagens que a gente viu até agora, anteriores a essa, elas são muito mais objetivas, né? E aí tu começa, acho que a perceber toda uma outra sutileza, uma outra relação que nasce, né, com essa tua pesquisa, mesmo de uma foto dentro da outra, né? Vamos assim, que é justamente também a que vem adiante, Natan, a foto que vem, a outra quer ver, só passar, que tem o quadro do Vitor Meirelles, eu acho ela fantástica, essa aqui também, no sentido assim do que ela traz para a gente, sabe? Inclusive, tu falaste no projeto que tu fizeste, né, para o IAP, tu disseste assim, de você ser ao mesmo tempo índio e europeu. E eu mesmo, aqui tem toda essa discussão colonial, né, identitária, porque o quadro, né, Moema, do Vitor Meirelles, ele é baseado num poema épico, que acho que é Frei, né, deixa eu ver o nome dele, acho que até é Frei
Eu não estou lembrando agora. Santa Rita Durão, nome do Frei, que ele fez o poema, e é interessante porque o poema é feito no século XVIII e o quadro é feito no século XIX. E né, quando o Vitor Meirelles faz o quadro, é uma fase do romantismo, do indianismo, e, na verdade, o poema não tem essa cena. O Vitor Meirelles traz essa cena que não existia, porque no poema, até a Moema, ela não tem tanta presença, mas ela morre quando ela vai atrás, como outras índias vão, do Caramuru, né? que ele é um colonizador português que parte com a Paraguaçu, que é outra Índia, e não com ela. Então, todas as outras índias que eram apaixonadas vão atrás do navio quando ele vai embora. E a Moema morre, né, segurando, ela exausta, né, ela vai segura, acho que na hélice do navio, e morre lá, e fica nas águas. E ele traz ela para a terra. Né, e tem um grupo de índios nesse mesmo quadro. Né. Então, fala toda de uma identidade brasileira, né, vinda, trazendo do índio, mas não deixa de ser um processo também colonizador. E tu fincas essa mulher, quer dizer, essa índia, Moema, um quadro do Vitor Meirelles em plena floresta amazônica, né, com as luzes, com essa... que ela era a mulher da floresta, vamos dizer assim. Claro que miticamente, né, mas é uma simbologia muito forte dentro da pintura dessa fase e também de uma construção de identidade nacional brasileira. Né? Então, eu acho assim... E é engraçado que tu falas, né, ser ao mesmo tempo índio e europeu. Né? Eu acho que a gente é um país novo, né? E a gente é um país jovem, né? Que ainda busca essa identidade, né? E eu acho que a gente vive esse conflito ainda de não perceber a nossa riqueza, né? De ser capaz de misturar isso tudo. Então, o grande barato que nós podíamos ter aqui nesse país é sermos capazes de misturar essas culturas todas, incluindo aí, logicamente, a cultura afro, muito presente, né? Mas, realmente, assim, é o confronto, né? Mais uma vez, dessa representação do que seja ser brasileiro dentro de um ambiente europeu, que é o museu também, é o MASP aí, né? Isso. E aí eu procuro trazer para dentro do Brasil mesmo, né? Da origem dessa mulher, né? Numa discussão que pode ir para onde vamos chegar com essa cultura originalmente brasileira, tão nossa, que as pessoas desprezam como sendo menor, né? Quando a gente sabe muito bem que o conhecimento que eles têm justamente desse ambiente aí é muito maior do que o nosso, né? A capacidade que eles têm de lidar com esse ambiente é muito melhor do que a nossa. Mas eu acho que a gente também tem que estar atento, porque a gente também tem essa raiz europeia. Então, como que a gente é capaz de lidar com essas diferenças, essas contradições? E a gente só vai encontrar uma solução se a gente for capaz de confrontar essas ideias e não abandoná-las ou eliminar uma delas, que de certa maneira é muito mais frágil dentro de um contexto contemporâneo, né? Então, essa discussão, eu acho que ela tem que ser aprofundada, não é sem paixão, mas é com a paixão controlada dentro de uma racionalidade, porque a nossa riqueza está aí, e a gente poder lidar com coisas tão diferentes nesse país, origem, cultura e formação tão rica como a gente tem. E o próprio colonialismo mesmo, né, que tudo isso representa, inclusive a própria mitologia da figura mítica da Moema, né? Então, acho que tu nos dás
elementos para a gente pensar várias coisas. Eu acho que isso que talvez seja a riqueza também desse processo, né? Que aí tu abres algo, né? Primeiro fincar, que é um quadro dentro de um quadro, e uma fotografia dentro de uma outra fotografia, e ao mesmo tempo essa questão dessa, né, natureza, desse elemento, né, simbólico, que também está representando, né, essa mulher e a natureza. Então, e a gente pensar a própria na construção da nossa identidade, como também o processo, né, de dominação, né, colonizador. Então, aí acho que tu traz esses elementos para a gente pensar. Então, acho que também é isso que eu acho que começa também o teu trabalho a se desdobrar nessas outras interrogações. E aí, assim, na medida que, como qualquer trabalho, à medida que você abre o leque de interpretações e de leituras, obviamente que ganha força, né? Então, aquele trabalho, as fotos que a gente viu anteriormente, elas permitem menos, elas têm menos nuances, né, de interpretação. Elas estão muito claramente confrontando dois assuntos. E aqui você já pode discutir realmente muito mais coisa, que vão além do que só do que você está vendo, né? Isso. Acho que essa é a grande importância, assim, né, desse estímulo da pesquisa ao artista, porque desses mergulhos que são possíveis a partir desses projetos, né, porque o que dá para identificar são essas entradas, né, que o Otávio fez em diversas possibilidades de imagens e, de alguma maneira, como você mesmo falou, Otávio, que é algo que ainda está em processo, que você ainda está encontrando nesse mesmo trabalho outros encontros, né? Acho que, nesse sentido, a pesquisa, o quanto ela é importante para alimentar e trazer um processo mais enriquecedor para o teu próprio projeto, né? E eu, de tua companhia, né, o Otávio, né, nesse trabalho. Tu escreveste um texto sobre ele. Sim, o Otávio, na verdade, fez um convite na época para desenvolver o texto, mas ele estava, assim, muito... enfim, eu acredito que ele estava numa rotina de trabalho muito intenso e a gente não conseguiu... Eu não consegui fazer o acompanhamento. Ele já chegou para mim, você pode desenvolver um texto? Eu, cadê as imagens? E aí foi a partir da produção, já em fase de conclusão naquela época para a Bolsa, que eu escrevi o texto. Então eu tive acesso às imagens que ele já vinha desenvolvendo, e a partir disso eu fiz a produção do texto que fez parte da exposição. Mas também foi visível, assim, ao ver o conjunto de trabalhos, o quanto ele estava muito se debruçando para perceber como essa tecnologia, né, que se aproximava muito mais dessa questão do digital, daria essa possibilidade de trazer esses diálogos, mas ao mesmo tempo essas zonas de tensões a partir das molduras desses outros enquadramentos. Então, o texto, na verdade, que a gente fez um passeio da mediação para o circular agora, para esse último que teve, e a gente desenvolveu textos para todas as obras. E o texto que foi desenvolvido para a obra do Otávio tem uma relação com o texto que foi exposto naquele momento, em 2017. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Era bom de ver a imagem, né, que está aí atrás de ti. Sim. Que foi, eu gosto muito dessa imagem também, que eu acho que ela traz o que essa da Moema traz também, que são várias interrogações. Deixa eu passar para ela lá e aí a gente mostra, começa a leitura, tá bom? Aí eu digo, né? Tá. Não é tão longo, é um trecho mesmo. Então, é da série Notícias Nem Sempre Felizes, de 2017. Querido Otávio Cardoso, as notícias por aqui continuam sendo nem sempre felizes. Nos últimos meses, perpassamos por infinitas sensações
que nos impulsionaram a olhar para uma paisagem a todo momento inconstante, inquieta, imprevisível, impotente. Forçamos enxergarmos nos processos de mudanças que esta paisagem nos suscita. Adentramos por sentimentos que fizeram acreditar que, por vezes, ela acalma e tranquiliza, provoca a saudade de um tempo de encantos. Porém, por vezes, esta mesma paisagem que agrada, incomoda, nos força a querer desviar o olhar ou impulsiona o registro. Nos apresenta contrastes e contradições e limites imprecisos em um tempo áspero de uma realidade que muitas vezes não queremos mais narrar. Notícias nem sempre felizes. Tá lindo. Que essa imagem, ela traz isso que tu falaste da incerteza, né? Ela devolve também o Otávio da subjetividade, né? E tem os elementos, até o próprio tênis, né, dessa pessoa que carrega, e ele carrega atrás, né, essa estrada, junto nesse descampado, esse caminhar. Eu acho que também aí você traz várias outras coisas, várias camadas, né, de interrogações sobre essa imagem, né, como o teu próprio texto traz também, né, que ele te possibilitou essa leitura, essa carta linda, né, escrita para notícias não tão felizes, né. Então, eu acho que aqui também é um desdobramento, acho que o Otávio foi caminhando, né? Acho que com a urna, com a Moema, com essa estrada, eu acho que ele traz essas outras nuances, onde as outras são com uma carga mais dura de, vamos dizer assim, de objetividade, né? Que essas trazem mais uma sutileza, né? Eu acho que ela tem muito disso também. Enfim, como todo trabalho artístico, ele vai criando camadas que de alguma forma dialoga com o nosso tempo, né, desse caminhar e da gente estar de alguma forma, ao mesmo tempo que a gente está nesse estado de isolamento, as paisagens que nos roteirizam, né, a nossa trajetória de história, de vida, elas estão nos cruzando também, elas vêm e voltam, se deslocam. Então, essa paisagem de diversos percursos, né, porque são dois caminhos atravessados também nessa mesma imagem, e por mais que a paisagem ela esteja nessa linha do horizonte, o menino vai por ela dessa linha do horizonte por uma diagonal, enquanto a paisagem que ele emoldura, né, atrás é outra diagonal, é outra direção, outro roteiro. Então, eu acredito que é muito o artista enquanto processo, né, nesse volume de deslocamentos, de erros e acertos que são necessários, né, para a gente se perceber enquanto pesquisador, enquanto estudo mesmo, mas que ela nos desequilibra, né? Quando o Otávio comentou da imagem, essa foi uma das imagens que me chamou muita atenção, assim, por esse constante movimento e essa mudança que ela nos faz assumir novas paisagens para a gente se sentir um pouco mais seguro com esses novos encontros, né? Acho que esse estado de isolamento tem trazido muito essas reflexões também, né? E é interessante que a placa, né, que está na estrada é uma placa de curva, né, que também é interessante, não é uma reta. E a curva sempre traz alguma surpresa, né? Então, sim. Marisa, e é uma curva para a direita. É verdade. Não sei como são tanto essas surpresas, né? Que não são tão felizes. Eu queria falar rapidamente desse, né, dentro da história do processo de criação, certo, que essas bolsas têm mais uma questão aí, que é assim, você cria não só com a instituição, você cria um compromisso, mas como eu, no meu caso, crio um compromisso comigo mesmo na hora que tenho uma bolsa dessa, né? Então,
eu preciso viajar para fotografar. Na hora que tu tens não é que a bolsa vai te fazer levantar a bunda da cadeira, mas se eu tenho que ir para o interior para fazer um trabalho, então, mesmo que seja, é aniversário da minha mãe domingo, mas eu marquei de ir para o interior porque eu preciso terminar isso. Então, você vai fazer o trabalho, você vai ao menos se deslocar, parar para pensar, esse compromisso, não que eu funcione sob pressão, mas o compromisso te faz arranjar esse tempo que é necessário para pensar sobre a coisa e para executar, né? Então, para mim, tanto os lugares imaginários como Notícias Não Sempre Felizes, eles tiveram eu diria uma doce pressão que vem do compromisso que você cria com a instituição, que está te dando essa oportunidade, entendeu? Isso que tu falas assim é tão importante, Otávio, porque teve uma discussão, né, que a gente até comentou sobre um pouco dessa questão, que com a questão da pandemia, os editais que abriram com possibilidade de bolsas eram todos direcionados para a questão da pandemia. E aí, o que a gente colocava é que até que ponto tem artistas que já desenvolviam algo direcionado para um tema que se aproximava a isso, porque é quase forçar com que o próprio artista se desloque para algo que não tem a ver com a trajetória de pesquisa dele, e que ele não fica aprisionado, né, a um roteiro determinado pelas instituições, porque foram várias instituições que a nós são caras nesse sentido de fornecer a possibilidade de bolsas dentro do contexto político que a gente vive, né? E nesse sentido acaba também forçando um apagamento do próprio processo de pesquisa do artista, porque nem todo artista está dentro dessa, né? Eu vou fazer porque é um valor, porque é pandemia. Então, nesse aspecto, né, dessas pesquisas e alimentar cada vez mais a importância delas, né, nesse cenário, é da gente refletir que a gente não é obrigado, né, a aderir a isso, e também da gente questionar essas instituições para que motive o próprio artista a não se descolar. Porque, por mais que, quando você coloca, Otávio, eu gosto também, eu sou um sujeito metódico, mas eu gosto de me arriscar em outras questões, mas eu vejo muito a somatória de outros processos seus nesse trabalho. Eles talvez não estejam explícitos, mas eles estão ali mergulhados, né? O Marajó também está aí, de alguma maneira. Então, de alguma certa forma, é a continuidade de uma pesquisa que tu já vem desenvolvendo há anos. E é um respeito por esse trabalho também. Então, a valorização desses editais eu acho que é fundamental, mas também da gente se colocar e se posicionar, questionando o porquê, né, de se alimentar somente dessas imagens voltadas para uma questão da pandemia e de menosprezar a própria pesquisa de artistas que tem há anos já desenvolvendo um trabalho rico de colaboração com a produção artística do Brasil. Então, é mais uma coisa assim, que eu acho que, só para somar um pouco do que ele colocou. Esse engessamento de você ter, já porque nós estamos num momento de pandemia, né, direcionar para isso. Acho que, inclusive, a maioria, talvez, dos trabalhos, né, dos artistas, não sejam dentro dessa temática, e não é porque você está vivendo isso que você tem, né, que trabalhar com isso. Né? Você pode estar trabalhando, inclusive, de outras maneiras, não, né, vamos dizer assim, de uma forma tão explícita, né? Pode estar trabalhando com outras dimensões de tudo isso que são o que esse momento nos traz, né? Mas até não um gosto pouco desse pensamento, não. Sim, também não. Na verdade, desse direcionamento, né? Porque você está direcionando uma produção que tem que ser livre, né? Para suas escolhas, tipo de pesquisa. E não para contemplar um tema. Né?
Tem porquê. É quase que uma ilustração da própria instituição. Olha, eu estou olhando dessa forma para a pandemia e estou promovendo a execução da imagem, porque a pandemia é o que está, né? E aí é muito duro isso também, porque é um ato violento, né? Meio que ele é quase sutil, mas ele é um ato de violência também para a produção artística. Então, acho que é algo que a gente tem que pensar, refletir e também cobrar nesse sentido, né, de alguma maneira, para que a gente não fica também só aderindo a essas questões. E aí, quando o Otávio traz, né, duas pesquisas tão importantes no processo dele e ver o quanto esses desdobramentos podem estar contribuindo para gerar projetos futuros que vão estar construindo outras perspectivas sobre o trabalho, isso assim é fundamental, né, para que por exemplo, o tempo de pesquisa da Bolsa é muito pequeno. Então, quer dizer, quando termina o tempo da Bolsa, você ainda está talvez no embrião da sua pesquisa, né? Porque às vezes é muito pouco. Então, para você realmente desenvolver, desdobrar, você necessita de mais tempo. E a gente percebe também nesse conjunto, né? Que quando ele vai atingindo, ele vai tendo outras, né, perspectivas dentro do próprio processo dele, né? Então, são outros desdobramentos que começam a emergir. Aí o tempo acabou, da Bolsa, né? Não da pesquisa, na verdade. Sim. No caso meu, eu não vi nenhum edital que me interessasse, tá? Que eu tivesse um trabalho para mostrar. Ao mesmo tempo que eu fiz algumas fotos. Não sei como eu vou usar ainda, porque ainda falta distanciamento disso, né? Então, no caso de fotógrafo, por exemplo, o edital ideal nesse momento é incentivar a fotografar. Depois tu vai ver o que tu vai fazer com isso, porque tu está no meio do furacão. É difícil tu apresentares um trabalho, resultado do que foi a pandemia, ou o que está sendo. Assim, lógico, cada um tem a sua maneira de trabalhar e tem um processo criativo diferente. Para mim, teria sido muito interessante se eu tivesse tido condições. Olha, não, tá aqui, condições para tu fotografar. Mas eu sei que nem sempre é possível. E eu acho que eu fotografei até agora pouco a pandemia. Fiz algumas coisas, mas são poucas. E o que eu vou fazer com isso, eu não sei ainda, né? E também não criar talvez essa exigência, né, para que você seja duro consigo mesmo, né, e talvez abdicar algo que você está em um caminho muito mais, que pode te render outros aprofundamentos. Então, às vezes essa cobrança, assim, né, que eu percebo também, porque tá pandemia, eu tenho que produzir, e eu acho que você acaba se, né, auto-boicotando nesse sentido. Muitos fotógrafos acabam trazendo esse boicote para si mesmo, né? Enfim, e essa outra imagem... Eu também, outra que eu gosto muito, muito. Acho essa aí exemplar dessa ausência, né? Queres falar? Eu disse que tu ia falando, eu interrompi. Então... Não. Acho que o Natan que colocou. Mas o Natan colocou muito bem, viu, Natan? Porque eu acho ela assim linda também, que não deixa de ser a mesma horizontal. Esse arame farpado, né? Que sustenta, e essa moldura com imagem nenhuma, né? Quer dizer, com essa ausência, com esse vazio. Aqui também você tem, né, várias oportunidades de interpretações, né? Que aqui você tem muitas chances, né, de pensar várias coisas. Então, é uma foto também instigante, né? E é um vazio amassado, né? É um vazio amassado. Qualquer vazio. E é uma espécie de um outdoor que não é outdoor, né? Aquele pequeno, dimensão pequena, né? Mas que estaria numa beira de estrada, né?
Eu assisti, foi uma palestra com o Hans Serra agora, acho que faz uns 2 dias, e ele falou assim, justamente nesse tempo de suspensão que nós estamos vivendo. É difícil dizer, né, alguma coisa sobre ele, né, que, na verdade, a coisa que a gente sabe é da incerteza, né, não é nem de futuro, nem nada. É um tempo de suspensão. Né? Eu acho que é isso mesmo. E lá se foi o Otávio de novo. Otávio tá. Não, estou aqui, estou ouvindo. Oba! E eu acho muito importante assim esse tempo do olhar para as imagens, né, do que se produz, porque é esse tempo de você silenciar com o seu próprio trabalho que vai te motivar a olhar ele de uma outra maneira, ou a partir desse novo olhar criar novas maneiras de enxergar o processo, né? Eu acho que quando tu traz todas essas imagens, tu possibilita que a gente enxergue uma pesquisa, né, que tu te intensificaste enquanto artista, e esse outro olhar que vem na tua fala, que vai construindo com a fala da Marisa, que vai se percebendo a partir de textos e desdobrando isso em novas possibilidades de reolhar o trabalho, né? Porque esse exercício de pausar e ver os arquivos, eu acho que é de fundamental importância também nesse processo, porque é tudo tão acelerado, às vezes, que as pessoas falam, não estou produzindo nada, e às vezes você está com uma grande produção que você não está tendo cuidado de enxergar, né? E eu acho que tu fazes muito isso, Otávio. Eu acho que a gente tem que ter uma motivação interior própria, né? O seu ritmo. Obviamente que se tu deixa rolar muito, a coisa acaba não acontecendo, né? Então, dependendo do momento da minha vida, do momento do ano, eu acabo prestando mais atenção, vendo minhas fotos ou lendo alguma coisa. Em alguns momentos menos, até pelo dia a dia que eu tenho, que é fotografia, mas não é exatamente isso, né? Então, eu tenho que criar esse tempo, esse espaço na vida para poder você ver, refletir, olhar, ver o trabalho dos outros, né? E não deixar, digamos, a roda girar, né? Mesmo que eu tenha outros projetos, eu tenho que tentar fazer isso. Nem sempre eu consigo. Mas eu acho que essa coisa da maturação, para mim, funciona. Talvez nem para todo mundo, isso não é regra, né? Mas para mim eu preciso desse tempo para maturar um pouco a questão. Então, eu acho assim que a gente vai encerrando, né? Porque eu acredito que deu para a gente compreender e também o tempo, mas a gente queria agradecer bastante, assim, por todas essas trocas, esses aprendizados que sempre crescem, né, a nossa perspectiva, né, dentro da arte. A proposta do Candeeiro é lindo. Primeiro, vocês terem começado, né, havia um desejo, já havia toda uma relação de começar, né, de ter um começo que foi adiado pela pandemia, e vocês resolveram iniciar mesmo com todos esses entraves. E, ao mesmo tempo que vocês têm a exposição, né, vocês têm essa outra proposta, né, que são esses bate-papos, e não deixa de ser, como acho que a preocupação, né, com o próprio processo de pesquisa, de você disponibilizar, e vocês não deixam de estar, né, vocês estão fazendo também todo momentos que podem ser pesquisados, ser acessado por outras razões, né? Mas é um pedacinho dessa história, né, do própria arte que está também sendo aqui apresentado, né? Então, acho que não é só... que é bonito não ser só a exposição em si, mas também ter essa outra preocupação, que com esses diálogos vocês vão tendo tudo isso. E para a gente, assim, é sempre legal a gente poder conversar, porque ainda mais assim,
de uma maneira informal, e obriga a gente a pensar sobre o trabalho da gente, né? Então, ter um espaço como esse sempre é rico, é muito legal. Queria pedir desculpa pela minha conexão. Imagina, Otávio. Se o projeto de vocês fosse depender desse tipo de participante, hein? Coloca a tua imagem, Otávio. Agora coloca. Olha, ele entra todo virado. Digo, rebelde é todo ele já. Então deixa eu botar uma posição boa aqui. Me aproximar aqui da luz, olha. A luz melhorou. Ficou lindo. Gente, muito obrigada, sim, Otávio, obrigada por tudo, pelo teu trabalho, teu processo enquanto fotógrafo, a importância da construção do teu projeto, assim, enquanto artista, na nossa cidade e afora dela, por levar o nosso nome de uma forma tão peculiar e tão importante para a nossa região. Muito obrigada, Marisa, por todas as colaborações no Candeeiro. Em breve a gente vai estar inaugurando outro espaço, de outra forma, que esse espaço também, de alguma forma, está ajudando a construir. E obrigado por sempre nos ensinar, dentro da tua metodologia de trabalho, o roteiro que tu criaste e todas as camadas de discussões que tu possibilitaste ao olhar para o trabalho do Otávio, para a gente foi muito importante. Muito, muito obrigada. Imagina. Obrigada também. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau, gente. Isso aí. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite.